Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou falar para vocês sobre as coisas que eu não concordo do que aconteceu, do que está acontecendo lá no lockdown de Xangai. Mas antes disso, eu queria explicar algumas coisas para vocês e queria fazer algumas perguntas também, tá? Primeiro que eu acho que muitas pessoas ficam me cobrando porque a China deveria abrir, porque no Brasil já está tudo aberto, já nós estamos vivendo tudo de normal, não precisamos nem usar máscara, isso e aquilo. Mas uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que China é China e não tem como comparar a China com nenhum outro lugar do mundo, tá? Isso porque aqui ele tem as suas próprias culturas, tem os próprios costumes, tem a sua densidade demográfica também diferente. Por exemplo, vocês podem ver que onde eu moro é um lugar com uma concentração de pessoas muito alta. Quando a gente fala de cidade, às vezes a gente pensa assim, cidades, né? E aí a maioria das pessoas interioriza com as experiências que tem, tipo a cidade de onde nasceu, onde viveu. Mas aqui, qualquer cidadezinha, megalópolis que tem aqui na China, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Só no lugar onde eu moro, só para vocês verem, ó, né? Os predinhos assim, ó, que são meio parecidos, tá vendo? E não é muito, mas se vocês forem fazer um cálculo assim, tipo, bem por cima mesmo, onde eu moro, eu moro no condomínio 11, tá? Nesse condomínio 11, a maioria, os apartamentos são de 3 quartos para cima, então tem apartamento que chega até ter 5 ou 6 quartos ali. A maioria da família chinesa tem uma mãe, um pai, geralmente um filho ou 2 e os avós. Mas vamos chutar bem baixo para a gente fazer uns cálculos aí para a gente poder tirar uma média. Vamos fingir que cada apartamento mora 3 pessoas só. Se vocês virem 53 andares, cada andar tem 7 apartamentos. E aí cada condomínio tem 7 torres, já dá mais ou menos uns... Quanto que era? Acho que 7.800 pessoas, mais ou menos. E eu moro no 11, então isso quer dizer que existem mais 10 desses aí. Dá mais ou menos umas 85 mil pessoas só nesse espacinho que eu moro. É muita gente. Olha, gente, essa pequena contagem rápida que eu fiz pra vocês é só nesses prédios assim, ó, que são parecidinhos, tá vendo? Ó, que eles fazem tudo parte de uma mesma empreiteira, como fala? Construtora, né? E ali, ó, vocês podem ver que, tá vendo? Tem um terrenão ali atrás, ó, tem outro terrenão ali atrás, ó. Aquilo ali tudo vai virar esses tipos de prédio alto também. Agora, ali atrás, ó, aqueles outros prédios nem entrou na contagem. Então, imagina o tanto de gente que mora por aqui. Como que são os condomínios aqui onde eu moro, tá vendo? Os prédios são muito altos. Não sei se dá pra vocês terem uma noção. Eu acho que não tem condomínios com prédios tão altos assim, pelo menos em São Paulo não tinha. Então, quando eu falo para vocês, quando vocês ouvirem notícias sobre a China, tenta não ficar tentando fazer comparações com outros lugares, porque não tem como comparar, tá? Outra coisa que eu também queria falar para vocês em relação a... muitas pessoas ficam me cobrando, mas Simi, por que você não fala sobre aquele vídeo tal que mostrou pessoa tal tendo esse tipo de situação, ou sofreu isso, aconteceu aquilo, o povo morrendo de fome, não sei o quê, porque no vídeo de tal pessoa falou, youtuber falou. Então, tipo assim, primeiro tem um monte de pessoa que fala sobre a China e nunca veio pra cá. Segundo, que tem muitas pessoas que eu também não sei se... Como que eu posso falar? Isso eu queria saber de vocês mesmos, tá? Se vocês acham que é o certo fazer vídeo tendencioso, mostrando um vídeo ruim, sem contar a história inteira, né? Porque assim, eu falo que eu não tô negando que as coisas estão acontecendo, eu não tô negando que existem pessoas que passaram por situações complicadas, tá, gente? Não tô negando nada disso pra vocês. Inclusive, eu vou dar umas... como chama? Eu vou dar algumas... Esqueci, gente. Alguns exemplos nesse vídeo
E eu vou falar o porquê que eu não concordei com cada coisa que aconteceu. Mas vocês têm que pensar que Xangai é uma cidade muito grande, gente. Muito grande. É difícil das pessoas entenderem o quão grande que é Xangai. Porque quando a gente fala de cidade, a gente realmente pensa naquele negócio. São Paulo que é a maior cidade do Brasil, por exemplo. Mas Xangai é um negócio assim que vocês não conseguem imaginar. Se vocês pegarem São Paulo, para vocês conseguirem ter a mesma quantidade de pessoa que tem lá, vocês ainda teriam que juntar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Manaus, que são as cidades mais populosas que temos no Brasil, para vocês conseguirem a mesma quantidade de gente. Então, é muita pessoa, gente, é muita pessoa. E por isso que eu falo assim, não estou negando que certas coisas aconteceram lá, mas é errado, né? Pelo menos eu acho errado, de repente pegar 10, 20, 30 vídeos que vocês viram na internet e falar que essas 26 milhões de pessoas estão passando pela mesma coisa, porque não estão, né? Mesmo quando teve o Covid, assim, em cada país, vocês podem ver que mesmo dentro da própria cidade, dependendo da região que cada um morava, não foi igual para todo mundo. Então Xangai também é a mesma coisa. Por isso que eu pergunto para vocês de novo, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Será que o certo é fazer vídeo mostrando essas coisas que estão acontecendo lá, pegando casos pontuais que acontecem ali pela cidade e generalizar para poder fazer um vídeo assim bem chocante e conseguir um monte de views? Ou o certo é explicar a situação, mostrar o que aconteceu, mostrar o que foi feito e perguntar ao pessoal o que poderia ser feito também, né? Eu acho que tem essa pequena diferença no modo do que as pessoas pegam as notícias, porque vocês veem que tem bastante vídeos bem tendenciosos que falam sobre a China, que mostram só o ponto negativo. Mas tem um monte de coisa que acontece também em outros lugares que você não vê as pessoas falando do mesmo jeito, né? Por exemplo, esse negócio de fome. Muita gente falou pra mim, mas tem gente morrendo de fome, morrendo de fome. Teve um povo que até falou lá que teve gente que estava até comendo fezes. Gente, não sei se aconteceu isso com alguém realmente, mas vocês podem pegar relatos das pessoas que estão lá. Eu não moro em Xangai, mas vocês viram, a Bia falou que eles têm o grupo de WeChat, comprando comida junto e tudo mais. Não é fácil as pessoas estarem nessa situação, isso que eu falei pra vocês. Imagina se vocês estão trancados em casa por um mês, estão com vontade de comer uma coisa, ou não gostam de comer muitas coisas variadas e de repente chega ali pra você, sei lá, um pé de galinha, ou chega ali umas verduras que você não come, ou você não come fruta, mas chega um monte de fruta na sua casa, né? Então, tipo assim, é complicado. E talvez não esteja chegando a quantidade de comida suficiente, tipo assim, pra pessoa assim esbanjar. Mas eles estão recebendo assim uma nutrição básica, mas tem que fazer parte desses grupos e gastar um certo tempo para poder pedir comida. Tá certo isso, gente? Eu também acho que eles deveriam fazer algumas modificações nesses sistemas, né? Outra coisa que também teve o negócio dos animais, que teve um vídeo que correu na internet onde um agente da saúde foi lá pegar, acho que, não sei se, eu não lembro agora quantas pessoas moravam naquela casa, mas uma das pessoas estava infectadas. E aí eles levaram essa pessoa para o centro de saúde e na casa da pessoa tinha uma câmera. E essa câmera pegou o rapaz do centro de saúde espancando o cachorrinho até morrer, e sacrificando ele. Aí, obviamente que essas coisas eu não concordo, gente. Eu sou uma pessoa que tenho pets, eu tenho o Miro, eu tenho a Omi, eu tenho a Mimizinha. Pra mim, qualquer maltrato contra animais, eu repudio totalmente.
faço parte de grupos de resgate. Eu não tenho como resgatar animais, mas sempre que eu posso ajudar com doação, eu sempre dou, porque eu acho que o trabalho do pessoal é importante. Então, obviamente que essas coisas eu repudio, não concordo. Mas também é errado a gente falar que isso está acontecendo com todas as pessoas, tá? Pelo que eu sei, esses tipos de regra foram feitos por administrações locais, né? E aí tem esse pessoal assim um pouco mais antigo que acha que bicho é bicho, sabe? Não é pet. Eu trabalhei com uma menina que antigamente, ela achou estranho, ela falou assim, por que você chama seu cachorro de Miro? Eu falei assim, porque ele é como se fosse meu filho. E ela falou assim pra mim, mas que estranho, né, cachorro ter nome. Aí eu falei assim, você nunca teve cachorro? Ela falou assim, tive. Eu falei, como que você chamava seu cachorro? É lá de cachorro? Aí eu falei assim, mas ele não mora com você? Aí eu falei assim, não, é que o meu cachorro é o cachorro pra cuidar lá da fazenda. Então o cachorro é cachorro, tipo, é simplesmente um animal. Infelizmente ainda tem pessoas que pensam dessa forma aqui na China, não todos, principalmente as pessoas mais novas, elas já estão mudando essa ideia. Mas ainda tem essas pessoas com um pensamento mais antigos. Então, às vezes, assim, cai nesse tipo de situação que esses tipos de pessoas precisam fazer regras para como lidar com esse tipo de situação e o povo vai e não pensa direito e faz essas atrocidades. Eu não concordo, realmente não concordo. Por isso que eu até fiz um vídeo falando para vocês que quem tiver pet, que era bom deixar tudo preparadinho, se acaso a pessoa que, né, acabar ficando positiva, ter ali um contato de alguma pessoa para poder vir pegar o animal na sua casa, no seu pet na sua casa, para mandar para algum centro para poder deixar ele ali sendo cuidado, porque senão pode correr o risco de você, desse pessoal vir, você dar positivo, eles chegarem na tua casa, eles te levarem para algum centro onde tem essa parte de cuidado de Covid e seu pet ou ficar abandonado na sua casa sozinho ou acontecer esse negócio. Então, tipo assim, não saiam de casa enquanto vocês falarem assim, não, só vou sair de casa depois que eu ver meu pet indo lá pro lugar onde eu mandei, né? Outra coisa também que algumas pessoas falaram e que é sobre aquele negócio da criança. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Xangai não, lá em Xangai, estava acontecendo assim. Dependendo do... se a criança ficou positiva e os pais deram negativo, eles estavam pegando essas crianças e estavam levando para um centro, né, de cuidado, onde ficavam só crianças. Só que a maioria das pessoas, tanto chinês quanto estrangeiro, obviamente não gostaram. Aí teve uma grande comoção, falando que era um absurdo, porque não sabia, porque como que as crianças estavam sendo tratadas, né? Como que os pais poderiam ter sido separados dos filhos e não sabia se uma criança ia brigar com a outra, como que ia estar lá também para prestar atenção, para ver se a criança estava comendo direitinho, porque você sabe que toda criança tem costumes diferentes, tem criança que não consegue dormir sem os pais, tem criança que não come sem os pais, tem criança que tem necessidades especiais, então tudo isso tem que ter uma certa preocupação, você não pode simplesmente, vou pegar a criança aqui, vou colocar ali e vai ter uma pessoa olhando, né? Isso também eu discordei, tá, gente? Eu acho que eles tinham que tomar medidas diferentes, de repente dar a opção para a família se responsabilizar por ela mesma e de repente ela ficar em casa com o filho e falar assim, não, então a gente vai se responsabilizar, mesmo se eu pegar Covid, eu vou ficar aqui em casa, em quarentena, se acaso a gente piorar a situação, a gente liga para vocês, vão para algum centro médico, mas é difícil esse negócio de separar dos filhos, né? Isso não é só na China que estava acontecendo, tá? Depois eu fiquei sabendo que no Japão também estava sendo assim. Mas aí voltando, né? Aquele negócio de falar as notícias pela metade. Isso aconteceu em Xangai? Aconteceu em Xangai, mas a comoção em relação a isso foi tão grande, a pressão dos chineses e a pressão da comunidade internacional, tipo estrangeira, né, começou a falar com todas as embaixadas, então embaixada do Brasil, embaixada de todos os países de pessoas que moram aqui, começaram a sofrer muita pressão em relação a isso e as embaixadas começaram a fazer muita pressão em cima do governo. E aí o governo voltou atrás e depois disso eles
começaram a permitir que os pais fossem, que os filhos ficassem junto com os pais. Então, assim, é difícil a gente também pegar a notícia pela metade. Por isso que eu falo para vocês, será que é o certo dar a notícia pela metade só para ganhar view? E eu não tô passando pano, não tô falando que eles estão certos, não tô falando que eles estão errados. A maioria dos meus vídeos eu quero explicar para vocês quais a situação que estão acontecendo. Eu acho que eu relatar, isso aconteceu, mas teve isso, isso e aquilo depois, né, que nem nesse caso das crianças, que eles ali voltaram atrás, acabaram com isso. Eu acho que isso não é passar pano, eu acho que isso não é também concordar com o que o governo está fazendo. Eu acho que isso é só relatar algo que aconteceu da maneira verdadeira. Outra coisa também que aconteceu foi em relação a... Teve um vídeo também, eu não sei se isso repercutiu muito fora, mas teve um vídeo que repercutiu bastante aqui dentro. Foi de um senhor que a filha dele estava doente, eu não sei se ela estava doente por causa de Covid, se ela estava doente por causa de outra coisa. Mas ela foi levada para o hospital, ela se curou, a ambulância trouxe ela de volta para casa. E aí o prédio, a administração do prédio, ou os guardinhas do prédio, não sei, não deixou esse senhor com a filha entrar dentro de casa. Aí o que ele tentou fazer? Ele tentou pegar a filha de novo, pegou ela na maca, tudo, e ela voltou para o hospital para ver se eles deixavam eles ficarem lá. Aí o hospital falou que não, porque o hospital já estava todo lotado e que a menina já estava curada. Então que não era para ele ficar ali, que era para ele voltar para casa. E aí o senhorzinho ficou desesperado, porque como que ele vai fazer? Vai ficar na rua com a filha ainda debilitada? Porque sarou, mas você sabe que tipo, não sarei hoje, tô feliz pulando, correndo, né? E aí, esse tipo de coisa eu também não concordo, obviamente. Mas também não é todo mundo que passou por esse tipo de situação. Porque cada local tem sua administração. E vocês sabem, gente, que todo lugar nesse mundo tem gente que não tem uma boa vontade para ajudar. Eu acho que nesses casos assim, eles tinham que ter feito já um planejamento de certas situações, do que vai acontecer. Tipo assim, eu não tenho uma resposta para o senhor agora. Mas por que eles não poderiam ter pegado simplesmente falando assim, senhor, fica aqui na portaria rapidinho, eu vou ligar para a administração, a gente vai ver o que a gente pode fazer, ou eu vou ligar para o centro de saúde que cuida dessa área para ver se a gente pode fazer alguma coisa por você, se de repente chamar o pessoal lá com aquelas roupas especiais, não sei, te acompanha até a sua casa, depois a gente ou te reencaminha para algum lugar. Eu acho que dependendo da situação, falta um pouco disso lá. Mas aquela velha história. A gente como pessoas comuns, não tem muito o que fazer. A gente pode reclamar para ver se as coisas mudam, né? Ou fazer ações como aquela corrente do bem que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Que aí são ações de pessoas comuns, que nem nós, que fazem o que pode. Mas assim, acho que tem certas situações que ainda falta um pouco isso, deles poderem ser um pouco mais adaptáveis para as coisas, sabe? Tipo, não é simplesmente não e pronto. A maioria das vezes, quando essas coisas acontecem, tipo, não pode, não vou ajudar, eu não quero saber, a maioria das vezes essas coisas acontecem mais quando você pega gente mais idosa ou pessoas que veio mais do interior. Uma, porque eles ficam com medo, às vezes, sei lá, de fazer alguma besteira e perder emprego. Outra, porque às vezes eles têm esse pensamento mesmo, cada um com a sua vida e segue. Mas se você pega assim, gente um pouco mais nova, geralmente eles têm um pouco mais assim, tipo, de jeito para levar as coisas, né? Que nem, por exemplo, os meus amigos outro dia, quando a gente estava dentro do lockdown aqui de Shenzhen, só podia sair 3 vezes durante aquelas semanas, e só podia sair uma pessoa por apartamento. Só que eles precisavam, para ir para Guangzhou,
resolver o negócio do visto. Aí ele conversou com a administração entendeu que eles precisavam realmente sair e liberou. Então, assim, dependendo do lugar, tem esse tipo de conversa. E aí volto de novo, não estou negando que não aconteceu essas coisas com as pessoas, mas são coisas assim pontuais que vai acontecendo na cidade inteira. 26 milhões de pessoas, gente, é impossível que não aconteça uma situação ruim com alguém. Por isso que eu falo pra vocês, aconteceu sim, eu não concordo com um monte de coisa que aconteceu lá, mas também eu não sei se é certo a gente só ficar focando nessas coisas ruins, sem saber o final da história, sem saber explicar quais medidas depois disso que foram tomadas, né? Outra coisa também que eu também achei assim meio ruim, nossas criancinhas aqui estão aproveitando a água por causa do calor. Então, outra coisa assim que também aconteceu foi esses negócios de pessoa ser levada para esses centros de tratamento, né? A maioria das pessoas que deram positivos lá em Xangai, elas são pessoas que testaram positivos, mas elas estão assintomáticas. A maioria das pessoas estão assintomáticas. E mesmo assim elas estão sendo levadas para esses centros de cuidados, né? Só que esses centros de cuidados, a maioria deles é um monte de caminha assim, uma do lado da outra, ou elas estão levando para o hospital. E às vezes é ruim, tipo assim, porque imagina você já tá ali doente, de repente você tá perto de uma pessoa que tá com uma situação um pouquinho pior do que a sua, aí você já fica com aquele receio de, será que eu vou me reinfectar? Será que eu vou ficar assim? Eu acho que deve ser difícil para a pessoa que tá passando lá. E fora isso, se todos os leitos são ocupados por essas pessoas que estão assintomáticas, depois as outras doenças que, de repente, sei lá, quebrei a perna, deu um piripaque no meu coração, eu tô com resfriado, eu tô com uma pneumonia, eu preciso de uma cirurgia, para esse tipo de pessoa não tem lugar, não tem vaga para elas poderem se tratarem. Então, assim, minha opinião, mas aí de novo, não posso fazer nada para mudar as coisas, mas a minha opinião era que realmente eles deixassem essas pessoas assintomáticas fazerem a quarentena dentro de casa, né? E eu acho que seria muito mais simples e mais fácil para lidar com esse tipo de situação. E algumas pessoas aí vão falar assim, mas aí eles vão trancar, vão soldar a porta, porque eu vi vídeo soldando a porta do apartamento, que não sei o que, não sei o que lá. Esse negócio de soldar a porta, vou ser bem sincera, que eu não acho que está acontecendo isso agora. Aconteceu, sim, quando foi bem lá no comecinho da pandemia, em algumas cidades de interior, que eles estavam extremamente assustados, porque a gente não sabia o que era essa doença, não sabia o que acontecia, não sabia como que se alastrava, porque o problema é que quando começou tudo isso, as pessoas começaram a achar que era tipo SARS. SARS mata muito rápido, então as pessoas elas ficaram assustadas, né? E aí algumas pessoas fizeram isso, mas hoje em dia acho que não, porque hoje em dia tem muitas maneiras de você deixar a pessoa em quarentena e você ter certeza que a pessoa não vai sair. Como, por exemplo, hoje em dia as quarentenas de hoje em dia, geralmente eles colocam um adesivo na sua porta e esse adesivo, obviamente, se você abrir a porta, você vai rasgar ele. Ou se de repente, em muitos casos, pelo menos em Shenzhen, aí eu já não sei nos outros lugares, tá? Mas em Shenzhen, muitas das quarentenas que as pessoas estavam fazendo em casa, eles colocavam uma câmera na frente da porta e câmera com movimento. E aí, tipo, se de repente a pessoa abrir a porta alguma coisa, dá um aviso ali e a pessoa responsável ali por vigiar, não sei como que é a palavra que a gente pode fazer, ela ficava sabendo que essa porta foi violada. Então, assim, tem muitos meios hoje em dia com a tecnologia de vocês utilizarem para poder fazer esse controle sem precisar ir lá com uma solda, colocar uma solda numa porta, né? E aí, tinha mais alguma coisa que eu precisava falar também, que eu também não concordava com o que estava acontecendo lá, mas eu não lembro agora, gente.
Mas no modo geral, eu acho que eles poderiam ser mais flexíveis com a situação. Eu acho que, por exemplo, lá está faltando bastante parte de entrega para o pessoal. O pessoal está conseguindo comprar algumas coisas, mas muitas vezes eles têm que comprar em grupos muito grandes ali, porque não tem muitos caminhões de entrega para poder fazer essas entregas. Então, eles estão pegando pedidos grandes, aí leva tudo junto de uma vez só no condomínio. Isso daí eu acho que eles poderiam ter disponibilizado mais pessoas para poder trabalhar nessa área. Mesmo para não ficar estragando alimentos por não conseguir chegar a tempo nos lugares onde deveriam. Mas aí também eu não sei exatamente como que eles poderiam fazer esse tipo de controle. Quem é que vai continuar trabalhando com entrega? Quais são os procedimentos que essas pessoas elas têm que fazer para se manterem seguras também? Mas eu acho que eles deveriam ter colocado mais gente para facilitar um pouco a situação de todo mundo. Esse negócio de ficar preso dentro de casa por quase um mês, acho que já estão quase um mês, não deve ser fácil para muitas pessoas. Algumas pessoas mais sedentárias elas sofrem um pouco menos do que outras, mas tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem depressão. Eu sei que tem grupos de apoios que... Desculpa, gente, acabou o espaço do meu celular, eu deletei algumas coisas aqui. Então, mas eu sei que tem grupos de apoio que foram criados para poder dar apoio para essas pessoas que precisam de um aconselhamento, ou às vezes só uma pessoa para escutar um pouco, né, para poder conversar. Mas a situação não é fácil, tá, gente? Então, por isso que eu falei para vocês, eu não tô negando que as pessoas elas estão passando por uma dificuldade, eu não tô negando que as pessoas elas estão... algumas pessoas passaram por situações muito ruins, mas não é todo mundo, e não é assim, vamos pegar só uma notícia ruim, vamos falar sobre isso. Uma coisa que eu acho que deveria mudar bastante em relação a essas coisas. Já teve lockdown, já teve tanto lockdown, por que eles não tentam fazer um planejamento um pouco melhor? Isso daí eu acho que eles deveriam melhorar bastante. Por exemplo, aqui em Shenzhen, quando deu os 3 casos mais ou menos, eles já começaram a testar todo mundo aqui da nossa cidade. E quando deu menos de 100 casos, eles já pararam a cidade por uma semana inteira, né? Para poder não deixar se alastrar tanto isso. Antes de fechar a cidade, eles fechavam o prédio com uma pessoa que tivesse suspeita ou tivesse com Covid por um dia para testar todo mundo. Se todo mundo desse negativo, já liberava, já continuava assim. Lá em Shanghai, eles não quiseram parar porque eles acharam que iam afetar muito a parte econômica, porque lá tem o maior porto, lá tem a parte de finanças, lá tem o maior, maior fluxo de voos também que chega internacionalmente dos outros lugares. Então, assim, lá afeta muito a parte da economia, eles não quiseram parar. Só que eles demoraram muito para tomar alguma medida. Eles começaram a fazer o lockdown mesmo, acho que quando tinham já mais de 1000 casos. E aí o lockdown ele foi feito assim meio que sem muito preparo, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês viram que teve um vídeo que eles falaram lá que teve um apartamento que pegou fogo e os bombeiros não conseguiam chegar nesse prédio para poder apagar o fogo porque eles tinham feito algumas barricadas assim para as pessoas não saírem dos lockdowns. Mas assim, má administração, sabe? Não dá pra eles... Gente, vocês viram que uma motinha bateu na outra aqui? Não dá pra eles fazerem os lockdown assim, vamos fazer, pronto, e é assim, coisa. Não, xixi. A moça tá querendo me oferecer a parte de cada meia aqui. Eu sei que eu tô gordinha, gente, precisa fazer exercício, mas tá difícil. Essa parte eu acho que eles tinham que se organizar melhor, né? Se a casa acontecer um incêndio, o que a gente vai fazer? Se a casa passar mal, o que nós vamos fazer? Quais vão ser os procedimentos? Vamos deixar todo mundo em casa? Vamos, então vamos lá e vamos dar um jeito de checar em todos os apartamentos, todas as casas, quais casas que tem pessoas de idade morando sozinhas, para a gente poder dar uma atenção melhor para essas pessoas, porque
Gente mais nova, a gente se vira, sabe? A gente consegue, sei lá, entrar nos grupos, pedir comida por aplicativo e fazer os corres. Mas a gente sabe que gente idosa, elas são... não estão muito ligadas nessa parte de tecnologia e para elas fica realmente difícil delas se cuidarem sozinhas numa situação dessas. Então, assim, eu acho que dependendo do lugar também faltou um pouco disso, sabe? Um pouco de preparo de como vamos lidar com certas situações se acaso acontecer, o que faremos, né? E aí, de novo, não posso falar que isso... que essa má administração é em Xangai inteira, porque Xangai é muito grande, mas obviamente que em certas ocasiões onde vocês viram alguns vídeos que aconteceu algumas coisas, não teve um preparo prévio para certas situações, né? Eu estava tentando lembrar do que eu queria falar antes em relação a essas coisas. Mas sim, gente, obviamente que tem muita coisa que eu não concordo das coisas que acontecem na China. Mas não é porque eu moro na China que eu sou comunista, ou não é porque eu moro na China que eu concordo com tudo, com as coisas que acontecem aqui. Não é porque eu moro aqui por um monte de tempo que a gente fecha os olhos para as coisas que acontecem. Mas as pessoas também, elas têm que entender que a vida ou as coisas que acontecem não são só baseadas também nas coisas que a gente vê nos noticiários. Porque senão, se fosse isso, gente, a gente ia achar que no Brasil todo mundo morre de bala perdida. Porque é basicamente só isso que passa na mídia estrangeira, sabe? A mídia estrangeira, quando você vai ver sobre as coisas do Brasil, porque tal traficante brigou com tal outro, tá tendo guerra entre uma gangue e outra, tá tendo pessoas morreram com bala perdida, um monte desses tipos de notícias ruins. Mas a gente sabe que cada país não é perfeito, a gente sabe que cada país tem seus defeitos, a gente sabe que cada país tem suas qualidades. Aqui na China tem também muitas qualidades e muitos defeitos. E o meu canal é um canal de vlog, tá, gente? Não é um canal de política. Então eu acho que assim, falta um pouco as pessoas também saberem separar um pouco dessa parte política com essa parte de população. O que eu mostro para vocês e as minhas vivências aqui dentro da China, eu tento trazer umas pessoas que estão vivendo as situações que vocês querem saber para poder passar uma visão de dentro. Inclusive, vou tentar pedir para a Bia fazer uma atualização para vocês de como que tá Xangai, porque ela falou que teve algumas mudanças, mas ela perguntou para mim se eu queria que eu fizesse vídeo agora com as mudanças que já estão anunciadas, ou se eu quero que espere até o feriado acabar, porque parece que depois que o feriado acabar vai ter mais algumas mudanças ainda. Eu ainda estou pensando para ver se eu peço para ela fazer o vídeo agora ou se eu peço para ela fazer daqui uns 5 dias depois do feriado, para ela já atualizar tudo de uma vez para vocês. Deixa aqui nos comentários, por favor, tudo que vocês querem saber, porque assim fica mais fácil de eu para saber também o que posso falar no vídeo, o que vocês querem escutar. E é isso, gente. Eu espero que todas as pessoas que estão lá em Xangai ou que estão em outras áreas que estão tendo lockdown também, que elas possam encontrar conforto, né, de alguma forma, porque eu sei que não é fácil. Por isso que eu sempre falei pra vocês, se de repente vocês forem mandar alguma mensagem para as pessoas que estão nessas áreas, gente, tenta se colocar no lugar das pessoas também, sabe? Em vez de ir lá só atacar a pessoa, só mandar comentário ruim, tenta mandar uma mensagem positiva também, porque pelos que elas já estão passando, já não é fácil, ainda tem que ficar escutando esses comentários anti-China, assim, sabe? É bem difícil, bem difícil. E vocês também que estiverem assistindo de casa, se cuidem, porque tem muitos países aí que estão falando que já abriu, que está levando em consideração como se fosse uma endemia, mas eu ouvi notícias que já teve novas variantes agora no Brasil, por exemplo. Então todo cuidado é pouco, né?
Aqui no Shenzhen, na verdade, agora que eu tô andando aqui na rua, não precisaria estar usando máscara. Mas como eu saí ali do condomínio onde eu moro, dentro do condomínio e lugares fechados precisa, aí eu acabei não tirando, eu acabei esquecendo. Mas toda vez que derem pra vocês, sei lá, sentir alguma coisinha ali, meio diferente, né? Dá uma checadinha, não custa nada. Se vocês puderem continuar usando máscara também dentro de transporte público ou lugar muito fechado também, isso ajuda bastante, tá, gente? Apesar de algumas pessoas não acreditarem, mas se cuidem. Eu sempre oro por todos vocês, para que todo mundo esteja salvo, porque cada vida é preciosa. Eu agradeço demais todo mundo que me assistiu até aqui, todo mundo que escuta meus vídeos assim com uma mente aberta. Não precisa concordar com as coisas que eu falo, mas tem muitas pessoas que elas vêm, elas querem saber uma opinião diferente para saber se elas concordam com o ponto X ou com o ponto Y. Então, eu agradeço demais todo mundo. E não esqueça, se vocês puderem, deixa o like, compartilhem o vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!